A minha história, como qualquer outra história, começa um pouco complicada, mas depois tudo vai se ajeitando. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu perdi o meu pai em um acidente de carro em que estava eu e toda a minha família. Eu tenho um irmão mais velho e a minha mãe e o meu pai. E nesse acidente, como eu disse, o meu pai foi embora para casa. E sabe, foi algo que não foi complicado para mim. Eu tinha só 3 anos, então eu não me lembro direito de nada. Eu não me lembro direito do meu pai, então não foi algo que me chocou a perca do Carlos Andoni, meu pai. Foi algo que eu convivi a minha vida. É lógico que a gente sente uma falta de uma presença de um pai. Toda criança, principalmente toda menina, sente. Mas não foi algo tão forte para mim quanto as outras pessoas da minha família. Mas enfim, o tempo foi passando e eu sentia que faltava alguma coisa. E eu pensava que se alguma coisa que faltava podia ter sido a presença do meu pai ou a presença de um pai. Eu pensava que a ausência dele era esse algo que faltava em mim. Eu sempre fui uma menina muito complexa, eu não sei. Acho que cada um já nasce com uma personalidade. E eu já nasci assim. Não, a palavra complexa não é a palavra certa, talvez a palavra profunda. Eu sempre fui muito profunda. Sabe aquela menina que nunca se deu bem com exatas, mas sempre se deu bem com humanas, que amava filosofia, que amava literatura, que amava poemas, que amava escrever. Essa pessoa sempre fui eu. Só que a questão é que eu também sempre fui muito fechada. Eu nunca tive facilidade para fazer amizades. Eu nunca me senti capaz de alguma coisa. Eu sempre tive uma sensação de inferioridade muito grande, onde eu achava que todos eram maior do que eu. E até por isso eu acho que eu tinha uma dificuldade de fazer amizades, porque eu achava que eu não era legal o bastante para estar próxima daquela pessoa. Então, tudo foi se acumulando assim. Existia um vazio em mim, existia algo profundo em mim, em que eu não aceitava o fato de que as pessoas elas simplesmente nascem, crescem, se reproduzem, trabalham, ganham dinheiro e morrem. Aquilo para mim era inaceitável. Eu olhava para o céu, para as estrelas e em pensar na dimensão do universo, aquilo fazia com que aquele buraco, aquele vazio que já tinha no meu coração aumentasse mais ainda, era como se rasgasse tudo por dentro. E eu sentia que eu era a menor pessoa e uma pessoa indiferente. Eu achava que eu existir ou não existir, tanto fazia. E ao contrário de mim, na minha casa, meu irmão sempre foi muito, assim, sabe, tinha facilidade de fazer amizade, canta e toca violão, sempre muito inteligente, conversava com todo mundo, enquanto quando as pessoas chegavam eu ficava mudo, eu não conseguia falar. Mas Deus sempre tem um propósito em tudo. E a vida foi passando e acontecendo. E o engraçado é que Deus, Ele foi manuseando sua história para mim sem que eu percebesse. E num dia, assim, numa dessas fases de adolescente que os hormônios estão, sabe, a flor da pele, sabe aquela vez que você discute com a sua mãe ou com o seu irmão que você quer fazer aquela cena de filme? Então, nesse dia foi assim, eu fiz uma cena de filme. Eu tinha acabado de discutir com meu irmão, aí eu olhei pra trás, dei aquele berro, bati a porta do meu quarto, entrei pra dentro do meu quarto, me joguei na cama, agarrei o travesseiro e comecei a chorar, como qualquer cena de uma adolescente comum, que está na fase dos hormônios, né, aflorando e tudo mais. E ali naquele choro, eu estava abraçada ao travesseiro, eu virei pra cima, eu olhei pro teto, a cena do teto é super real na minha cabeça até hoje, e ali eu comecei a falar com Deus. Que sabe, é algo assim que sempre foi natural em mim. Eu acho que tanto em mim quanto na minha mãe, um relacionamento com Deus que a gente sempre teve. A questão era, quando eu precisava, eu sempre ia aos pés de Deus. Eu nunca, em um momento de aflição, eu me abria com outra pessoa. Eu sempre me abri com Deus. O erro era, eu nunca dividia as minhas alegrias com Deus antes. Mas naquele dia eu olhei pra cima e conversando com Deus, desabafando, precisando, sabe, conversar com alguém, e eu conversava com Deus. Eu olhei pra Deus assim, naquele clique assim, sabe? Eu acredito que, eu não sei, mas eu acredito que na época, desde muito nova, eu passei por uma fase de uma pequena depressão. Eu acredito que isso, se a gente pesquisar, sejam sintomas de depressão.
Eu olhei assim para o teto e conversando com Deus, eu disse assim: Deus, por que o Senhor não me levou no dia do meu acidente? Do acidente em que eu estava com a minha família? Por que o Senhor ainda não me levou? O que o Senhor quer de mim? Eu não me satisfaço com isso. Eu olho para mim e eu não tenho expectativa de vida nenhuma para mim. Eu mal consigo conversar com as pessoas. Eu não enxergo um dom em mim. Eu sou menor que todo mundo. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Bendito seja esse dia que eu fiz essa pergunta para Deus. Porque a partir desse dia, Deus começou a fazer uma reviravolta em mim. Porque eu acredito que Deus, quando Ele sonha com a gente e Ele começa a nos gerar para nos implantar no ventre das nossas mães, Ele já começa a escrever uma história para cada um de nós. E essa história, ela é escrita com o sangue de Cristo. Aí chega um dia nas nossas vidas em que Cristo nos é apresentado de uma forma real, de uma forma esclarecida, e que nós decidimos se nós o aceitamos ou não. Esse dia chegou na minha vida, o dia em que Cristo foi me apresentado, e eu decidi aceitá-lo. É claro que aconteceu uma reviravolta na minha família e a minha família precisou de socorro, não foi tanto o socorro meu, mas da minha família, porque o que eu precisava realmente era uma cura interior, sabe? Uma cura da minha alma, uma cura espiritual era o que eu precisava, mas as coisas da minha volta estavam tudo bem, a minha família sempre foi perfeita, eu nunca tive que orar para ter o que comer, eu nunca tive que orar para ter o que vestir, tudo à minha volta Deus me supria, mas havia um vazio em mim que Deus precisava preencher, havia uma dor que Deus precisava curar. Então Jesus Cristo ali me foi apresentado de forma esclarecida e eu resolvi aceitar. E quando eu li aquela carta e eu aceitei a Cristo e eu reconheci que aquela carta estava sendo escrita pelo sangue de Cristo, o fato de eu reconhecer que ali se tratava do sangue de Cristo e aceitar a Cristo, dizendo que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida, fez com que aquela carta, escrita por sangue, começasse a se tornar real na minha vida. A partir do momento que eu reconheci a carta que Deus escreveu ao meu respeito, começou a se tornar realidade. E ali começou um projeto de vida para mim. No meu batismo das águas, Deus disse para mim que Ele, através da boca do pastor, do meu pastor, que eu jamais sentiria mais a falta de um pai. Porque a partir daquele momento, Deus seria o meu pai. Sabe, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você, assim como eu, perdeu o seu pai muito novinha, eu não sei se você perdeu o seu pai recentemente, eu não sei se você nem sabe quem é o seu pai, ou se você nem chegou a conhecê-lo, mas hoje Deus, Ele quer curar o teu coração e te revelar quem Ele é realmente. Em Romanos 8:15 diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Abba significa pai, paizinho querido. Eu entendi através do Evangelho, foi me revelado que Deus, Ele não é simplesmente um ser de luz, aquele cara que está sentado no seu trono de glória, completamente distante. Mas Deus, Ele é o meu Pai. E através do sangue derramado por Cristo naquela cruz, eu recebi o Espírito de adoção. Nós fomos adotados por Deus e nós podemos chamá-los de Pai. Porque Deus, desde o princípio, Ele tenta se reconciliar com os seus filhos. Desde o princípio, desde quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso por escolher o pecado, Deus derrama o seu amor, Deus derrama a sua misericórdia e perdão em cima de perdão, tentando se reconciliar com a humanidade. Mas a entrega de Cristo na cruz foi o ápice, foi o basta de Deus para essa separação. Deus nos reconciliou através de Cristo. Cristo Jesus.
nos reaproximou com o nosso Pai. Então chega desse relacionamento com Deus baseado na lei, naquilo que o homem ditou. Relacionamento com Deus tem que ser baseado em Cristo, naquilo que Cristo nos deixou. Chega de nos relacionar com Deus cheios de condenação, chega de ter um relacionamento frio, chega de ter um relacionamento distante, chega de pensar que a graça de Deus são só para alguns escolhidos. Deus, entregando Cristo naquela cruz, provou o seu amor por nós e disse por meio de Cristo: vós sois os meus filhos. Nós fomos reconciliados com o nosso Deus. Eu acredito que o que me fez viver mais intensamente os propósitos de Deus para minha vida foi porque quando eu ouvi que Deus podia ser o meu Pai, eu agarrei aquilo com unhas e dentes e eu disse: então eu quero que o Senhor seja o meu Pai verdadeiramente. No dia do meu casamento, eu senti a presença de Deus perto de mim desde quando eu estava me arrumando. Quando eu entrei no altar, em toda a cerimônia, o amor de Deus envolveu aquele lugar, porque Ele disse que seria o meu Pai. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele cumpre. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus Pai. Se existe uma pessoa, qualquer pessoa, que ela sabe da existência do seu Pai, mas ela não tem convivência com esse Pai, ela não tem intimidade com esse Pai. Apesar de que ela tenha um Pai, ela vive uma vida de órfão. Deus reconheceu, entregando Jesus Cristo na cruz, de que Ele é o seu Pai, mas precisa haver um reconhecimento seu a respeito disso. Dizer em alto e bom som, do seu quarto, em meio das pessoas, em qualquer lugar: Deus é o meu Pai. Porque aquele que não é reconhecido por filho não tem direito à herança. A herança de Deus é a sua palavra. Em sua palavra tem todas as coisas que nós temos por direito. Nós temos direito à paz, nós temos direito à saúde, nós temos direito à riqueza, nós temos direito a tantas coisas que é dita em sua palavra. Esse é o seu testamento. Mas o testamento, ele só é real a partir do momento que nós somos reconhecidos como filhos. Quem não é filho não tem direito à herança, não tem direito ao testamento. Hoje, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo gere em você o coração de filho, porque assim como diz aqui em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, filhos de Deus. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo gere em você, que você é filho de Deus. Entenda que você tem um Pai. Peça para que o Espírito Santo arde em seu coração, que você sinta esse amor de Pai, essa presença de Pai, porque daí nada na sua vida mais será um vazio, nada na sua vida mais não terá respostas, porque você terá um Deus mais do que um Deus supremo e distante, você terá um Deus próximo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa palavra tenha tocado no seu coração e seja cheio do Espírito Santo.